série de mensagens. Como é que é, Rodrigo? Como é que é? Como é que fala? Correndo? Como é que é? Running. Eu vou aprender, né? Vou aprender. Running, na maratona da fé. Nós continuamos na nossa série de mensagens. E, irmãos, eu confesso a vocês que quando a gente vai preparar a mensagem e série de mensagens assim, a gente, dentro de uma pregação expositiva, como a gente cresce. Eu que estou aqui ministrando para os irmãos, eu tenho aprendido a cada dia e crescido a cada dia ao estudar cada uma dessas personagens que eu venho apresentando. O pastor Francisco já apresentou Elias esses dias atrás, aqui o dia vai apresentar uma outra, e cada personagem, irmãos, a gente cresce tanto, a gente aprende tanto. O Senhor deixou na Bíblia, irmãos, todos os ensinamentos que nós precisamos para romper em fé. Todos os ensinamentos, os exemplos que nós precisamos para correr essa maratona. Então é muito, muito bom nós aprendermos juntos a palavra de Deus. Vamos ler então, a partir do verso de número 8, Hebreus 11, diz assim, verso 8: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu a posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles e de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, que acolheu alegremente as promessas, e que se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, para como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Até aqui, feche seus olhos, mais uma vez vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado por tudo o que o Senhor já fez nessa noite, e ainda aquilo que o Senhor irá fazer. Pedimos ao Senhor, Pai querido, que o Senhor fale conosco, por meio de sua palavra, em nome de Jesus, amém. Cobre-me com tuas mãos,
cantar mais uma vez? Cobre-me. Cobre-me com tuas mãos, Senhor, com tuas mãos, com poder. Nos esconde, Senhor, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Ela sabe bem, que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei. Você pode ficar em pé para cantar. Se o trovão e o mar, oh, sobre a tempestade, sobre as águas, também és rei. Descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se você tem esse Deus, aplauda Ele bem forte. Aleluia, aleluia. Sente-se, por favor. Obrigado, meninos. Deus abençoe. Quando pensava a vida de Abraão, e eu confesso que nessa noite eu não tenho a pretensão de concluir a mensagem, mas de falar tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Se eu não conseguir esgotar o esboço que preparei, o importante é que o Senhor fale a nós. Isso é importante. Tudo que eu escrevi durante essa semana não tem poder nenhum se o Senhor não conduzir ao coração de cada um de nós. Tudo aquilo que eu estudei essa semana não tem valor algum se o Espírito Santo não conduzir até o nosso coração, até a nossa mente, para que produza aquilo que o Senhor deseja que produza em nossos corações. Mas eu creio na palavra, e a palavra diz que tudo que sai da boca do Senhor, toda palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que é desejo do Senhor. E quando nós falamos de maratona, nós falamos de tempo de espera. Quando nós falamos de uma corrida longa, nós falamos de preparo e resistência. Quando nós falamos de campeonato, de uma maratona,
nós falamos de perseverança e paciência do corredor para alcançar a vitória. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, que se inicia ali no capítulo de número 12, o início da vida de Abraão, ou do chamado de Abraão, da revelação acerca do plano de Deus na vida de Abraão, inicia em Gênesis 12, quando ele tinha por volta dos seus 75 anos. Mas historiadores dizem que antes disso, o pai de Abraão, ele deixa Ur dos Caldeus e vai até o deserto de Parã, aonde ele morre. Nós não temos muitos registros sobre a vida de Terá, nós não temos muitos registros sobre a vida do pai de Abraão, de sua mãe, mas nós sabemos que ali no deserto de Parã, ele se despede de seu pai, e ele continua a jornada. E Deus fala para Abraão: você vai sair do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui nós vemos a confiança de Abraão na direção de Deus. E é interessante que quando nós vamos estudar, quando nós vamos a fundo no texto bíblico, nós vemos que Deus, ele conecta a história cultural de Abraão com o seu propósito. Veja, Deus fala para Abraão que vai fazer dele tão numerosa, a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu. E cerca de 100 anos antes, ou 200 anos antes de Abraão, em Ur dos Caldeus existia um observatório. Os habitantes da terra de Ur dos Caldeus, onde hoje é o Iraque, o Golfo Pérsico, eles eram homens que eles eram observadores das estrelas, a ponto deles crerem que as estrelas, que a lua, que o sol eram deuses também. Então eles eram pessoas que gostavam de observar os movimentos das estrelas. Então, quando Deus fala para Abraão que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu, Deus está falando para Abraão: Abraão, eu sou maior do que toda a ciência, todo o conhecimento e todo o aspecto religioso que você aprendeu durante toda a sua vida enquanto esteve lá em Ur. Eu sou maior do que as estrelas, porque eu as criei, e eu posso fazer a tua descendência mais numerosa do que elas. Então eu posso, Abraão, eu tenho domínio sobre as estrelas, sobre o sol, sobre a lua, sobre tudo que você vê, eu tenho domínio, e eu te chamo com esse propósito, de que você nesta jornada, você seja um exemplo de fé para aqueles que virão depois de você. Mas não pense, meu irmão, que Abraão teve tudo isso dado assim, num estalar de dedos. Não, foi aos 75 anos que Deus chamou Abraão. Foi aos 75 anos que Deus aparece para Abraão pela primeira vez. Foi aos 75 anos que Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma bênção. Em ti, na tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Abraão, eu vou fazer numerosa a sua família. E Abraão recebe isso com alegria no coração e obedece a Deus. Obedece ao chamado de Deus, crendo que Deus cumpriria a sua promessa. Mas o cumprimento da promessa de Deus na nossa corrida, na nossa jornada, na nossa maratona, não é do jeito que nós pensamos. Aliás, nenhum corredor pode prever a maratona. Nenhum corredor. Se nós pudéssemos, se um corredor, se um maratonista pudesse prever a maratona, né, a que velocidade ele ia correr, como seria, então se ele pudesse fazer uma previsão mesmo, e desenhar ali, em que momento ia acontecer tal coisa, em que momento ele ia ter mais explosão, em que momento ele não teria, não, ele vai correndo, e ele, claro, por causa do trabalho, né, de resistência, por causa do seu preparo, ele sabe exatamente quando ele tem que fazer explosão, quando ele tem que segurar, quando ele pode segurar, mas ele não pode prever como ele se preparou, vai dar a vitória a ele ou não, porque tem vários outros maratonistas que também se prepararam e podem surpreender você na sua maratona. O importante é que nós continuemos a semelhança do primeiro texto que nós trabalhamos, que é Hebreus 12, olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu fico pensando em Jesus como o preparador físico de excelência.
Ele é o preparador físico que ele não só dá ânimo, mas ele também injeta em nós as proteínas necessárias, pastor Francisco. Ele injeta em nós os nutrientes necessários para essa corrida. Então, olhar para Jesus é ter a certeza de que nós teremos ali um treinador que está dando palavra de ânimo para nós. Vamos lá, não desiste, coloca os olhos no alvo, coloca os olhos no prêmio. Mas nós temos alguém que vai nos nutrir, que vai saciar a nossa sede, que vai nos hidratar espiritualmente para que a gente não desista da jornada, para que a gente não desista da maratona. E Abraão, ele está olhando para Deus com essa confiança. Deus, o Senhor falou, então vai acontecer. Mas até que ele recebesse parte da promessa, porque veja, o texto que nós lemos, é claro, ele não recebeu toda a promessa, porque a terra prometida, ela é uma prefiguração, ou ela é um exemplo, ela é um símbolo da terra eterna, da terra prometida eterna, da Jerusalém celestial. Ela é um exemplo daquela grande morada que o Senhor Jesus disse preparar para nós. Ela é o exemplo, ela é uma simbologia da nova Jerusalém, do reino eterno, onde nós todos habitaremos por causa de Jesus Cristo, de seu sacrifício, sua morte e ressurreição. Então, veja, Abraão, ele inicia essa jornada para nos dar exemplo de que no meio da jornada vão existir tempos longos de espera. Veja, ele recebe a sua promessa aos 75 anos, e tudo bem, vamos lá. Sara era 10 anos mais nova do que ele. Sara tinha 65, quando ele recebeu a promessa. Então, nós não sabemos a contagem, a questão de saúde naquele tempo, mas a Bíblia nos fala que Sara era estéril. Mas ele creu, e ele foi trabalhar, e ele passava um mês, passava 2 meses, passou um ano, nada de Sara conceber e ter um filho. Passaram-se alguns anos, e nada de Sara ter o filho, até que eles passaram por um momento, nesse tempo de espera, vai ter tempo de deserto, vai ter tempo de escassez, mas o importante é continuar com os olhos fixados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que nós temos que entender é que nós precisamos fazer como Paulo, continuar olhando para o prêmio da soberana vocação de Deus, continuar correndo a carreira que nos é proposta. E Abraão, lá em Canaã, onde ele estava, vivendo em tendas, já cuidando de ovelhas, talvez já mudou a sua cultura, porque lá em Ur dos Caldeus, a profissão de sua família eles eram artífices, eles eram produtores de ídolos, e ali quando ele sai, ele talvez já mudou a sua cultura, ele deixou de ser um artífice e passou a ser um criador de ovelhas, um comerciante de ovelhas, ou talvez um plantador de trigo, mas ele habitava em tendas com sua família. E a Bíblia vai nos dizer, lá em Gênesis, que eles passaram por um tempo de seca. Canaã passou por um tempo de escassez. E ele ficou sabendo, pelos comerciantes, provavelmente, que no Egito tinha abundância, fartura. E eles descem até o Egito. Lá no Egito, ele chega e faz um trato com Sara. Sara, ela era a meia-irmã de Abraão. Ela era filha do mesmo pai com outra mãe. Não me pergunte como era essa cultura naquele tempo, mas eles podiam se casar, era cultural naquele tempo, até para eles preservarem o nome da família, era uma questão da cultura deles. E ele se casou com a sua meia-irmã, e ele não falou, mas ele contou uma meia-verdade, né? Que era irmã, e a gente aprende que uma meia-verdade é uma mentira inteira. Esse negócio não, eu não menti, eu contei uma meia-verdade. Então você contou uma mentira inteira, porque não existe negócio de meia-verdade, ou é verdade ou não é verdade. E ele chegou lá e falou para o faraó, minha irmã. E a Bíblia diz que Sara era uma mulher muito formosa, e ali o Senhor aparece a faraó em um sonho e fala assim, se você tocar nessa mulher, que é mulher de Abraão, eu vou pesar a mão sobre você. E o faraó acorda assustado e vai para Abraão e fala assim, rapaz, você quer me matar? Você quer acabar com o meu povo? Por que você não me falou que ela era tua irmã? E Abraão falou assim, é porque eu tive medo. No meio da jornada maratona, vão ter momentos que nós vamos passar, vamos ter medo do que vai acontecer. Porque a gente não sabe do amanhã, irmão.
Você não sabe se você vai acordar amanhã. Você sabe? Você tem certeza que você vai acordar amanhã? Eu não tenho certeza se eu vou acordar amanhã. A gente às vezes tem medo. Às vezes a gente sofre por antecedência. A gente conjectura uma coisa e a gente coloca na cabeça, não, porque vai acontecer. Tem gente que acaba desenvolvendo síndrome de pânico, não sai na rua. Então assim, não, porque se eu sair na rua eu vou bater o carro. Não, porque se eu sair na rua eu vou ser assaltado. Nós não sabemos, irmãos. Mas nós temos que sempre contar com a presença de Deus nos acompanhando nessa maratona da fé. E naquele momento parece que Abraão, ele se esqueceu de quem tinha chamado ele, até porque Deus não falou para ele sair de Canaã e ir para o Egito, ele foi por conta, por medo de passar necessidade. E na maratona, irmão, nós não podemos pegar atalho, não existe atalho na maratona da fé. Se a gente tentar pegar atalho na maratona da fé, a gente vai fazer com que a corrida se torne mais longa e não mais curta, porque quando fala de atalho, né, a gente está falando de encurtar o caminho, né? Mas tem a música do Rebanhão, né, Fabrício? Que quem atalhar vai para o beleléu. Não tem atalhos no caminho da fé. Então, se tentar atalhar, irmão, que nem diz o nordestino, se tentar pegar atalho, não vai chegar mais cedo. E quando eu preparava, eu me lembrei do livro do Peregrino. Quando ele na jornada, ele vê dois homens, eu lembro do nome de um era oportunista, que eles pulam um muro e chegam no caminho já próximo do rio da vida. E aí quando eles chegam ali próximo do rio da vida, o peregrino, o cristão pergunta para ele, mas vocês têm o pergaminho que garante a passagem para a cidade celestial? Eles falam assim, não, nós vamos nadando. Não tem como passar nadando, irmão, para a cidade celestial. Não tem como pegar atalho para conquistar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou nós corremos a carreira da fé em Cristo Jesus, tendo Ele como nosso alvo, tendo Ele como consumador, autor e consumador da nossa fé, como nosso treinador por excelência, como aquele que nutre nossa força espiritual para continuar na corrida da fé, que hidrata a nossa vida espiritual para a gente não ter sede no momento da corrida e continuar correndo, avançando, ou nós não chegaremos na Jerusalém Celestial, ou nós não vamos alcançar o prêmio. Então Abraão, ele tentou pegar um atalho, achando que se ele permanecesse, Evanira, lá em Canaã, no tempo da seca, ele ia passar fome. Mas a minha Bíblia diz que Deus é aquele que dá pão para alimento e semente ao que semeia. A minha Bíblia diz que o justo não vai passar necessidade e nem a sua descendência vai mendigar o pão. Se Deus chamou, obedece. Se Deus falou, fica, você fica. Se Deus falar, vai, você vai. Mas continua com os olhos fixos em Jesus e não pegue atalhos na maratona da fé. Continue olhando para Jesus. Abraão volta, o faraó libera ele com bens, e leva junto uma serva, chamada Agar. Parece que uma vez não foi suficiente para Abraão. Abraão tenta pegar um atalho, e esse atalho não dá muito certo, ele tem que voltar para onde ele saiu. Aí Abraão tenta pegar um segundo atalho, para cumprir a promessa de ter uma descendência. Sara talvez se cansou de esperar também. Sara talvez pensou assim, pastor Francisco, não, estão falando que o problema sou eu, mas acho que o problema é meu velho. Ela podia pensar assim, porque geralmente é assim, irmãos, a gente tem quando Vanessa e eu, nós fomos trabalhar para engravidar, a primeira vez da Ana Vitória, ela foi no médico, o médico falou, está tudo certo com você, não tem nada em você, vai pesquisar ele. Aí a gente é tão orgulhoso, né, os homens são tão orgulhosos, né, tão soberbados assim, mas eu acho que eu não tenho nada não é comigo não, não, vai fazer o exame, vai fazer um tratamento, vai trabalhar, vai fazer a sua parte, Deus faz a dele. E às vezes ele pega atalho, quer pegar atalho, Abraão quis pegar atalho. Abraão, vamos ver se o problema é você ou se é eu.
Eu acho que o problema sou eu, mas pode ser que seja você. Tem minha serva aqui, ó, deita com ela, tem um filho com ela, que eu vou tomar esse filho e vou criar ele como se fosse meu, e ele vai ser, Deus vai cumprir a promessa aqui. Não, Deus não falou isso para Abraão. Mais uma vez, Abraão tenta pegar um atalho, e muitas vezes nós achamos que podemos ajudar a Deus. Irmão, nós não fomos chamados para ajudar a Deus, não. Nós somos chamados para andar com Ele e ver aquilo que Ele faz quando nós caminhamos com Ele. Eu aprendi isso já há muito tempo. E todas as vezes que eu tento ajudar a Deus, porque a gente tem memória curta. Eu acho que um dos maiores problemas que o crente tem é a amnésia espiritual. Porque a gente pega atalho uma vez, quebra a cara, levanta, volta para onde não devia ter saído, e aí continua, começa a caminhar, aí pensa, não, mas aqui eu posso dar uma ajudinha para Deus, e tenta pegar um outro atalho, irmão, vai quebrar a cara de novo. Abraão teve o filho, Agar ficou grávida, aí teve o filho, aí o que aconteceu? Primeira vez, ela lá começou a zombar de Sara, porque agora eu estou grávida do meu senhor, então ó, você aí ó, é Abraão, agora é meu. E aí Sara pegou e falou assim, não, quem tem o direito de primazia sou eu, vai embora mulher, some daqui. Botou ela para correr. Sara está lá no meio do deserto, com aquele barrigão, aparece um anjo para ela, para onde você vai moça? Não, estou indo embora porque minha senhora fica me maltratando, não sei o que, não, volta lá. A promessa não é essa aí, mas eu não vou deixar esse menino, saiu de Abraão, vou abençoar também. E a Bíblia diz que Ismael foi extremamente abençoado, foi flecheiro no deserto, homem valente, e o povo cresceu bastante, o povo de Ismael. Mas a promessa não era para Agar, era para Abraão e para Sara. Passou o tempo, Abraão estava com 99. Quantos anos passaram, irmãos? 24. Aparece o Senhor novamente para Abraão. É interessante, parece, né? 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Aparece lá para ele, ele vê os 3 moços, 3 homens, vindo até ele vai e se prostra, fala, não passe da minha tenda sem que antes eu ofereça uma refeição para vocês. Abraão manda matar um novilho, faz a refeição, eles ficam ali conversando, e enquanto estão conversando, o anjo do Senhor começa a lembrar Abraão, eu te fiz uma promessa 24 anos atrás, né Abraão? É Senhor, então eu vou cumprir essa promessa daqui a 1 ano. Sara estava na tenda lá preparando o guisado, Ike, e ouvindo aquilo lá, né? Aquelas coisas assim bem, ouvindo a conversa do marido com os anjos do Senhor ali. Aí lá ela pensou e riu consigo mesma. Posso eu, já sendo velha, ter prazer com o meu Senhor, porque é isso que o texto original traz ali. Ter prazer, dar prazer ao meu Senhor, e ele já sendo velho e tendo o corpo amortecido. E aí o anjo do Senhor, onisciente, uma teofania, um aparecimento de Cristo no Antigo Testamento, lá de fora, ó, onisciência, irmão. Só Deus tem onisciência. Aí o anjo do Senhor falou assim, Sara, por que você riu? Aí ela respondeu lá de dentro, talvez assim, como assim? Eu não ri não. Riu sim. Daqui a 1 ano, eu vou voltar aqui, e você vai estar com um menino no seu colo, e o nome dele vai ser Isaque, porque Isaque significa riso, porque Isaque fez Abraão voltar a sorrir, Isaque fez Sara voltar a sorrir. Então, na maratona, irmãos, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, porque é no tempo de Deus, na maratona, a vitória não é conquistada no nosso tempo, ela é conquistada no tempo de Deus. Na maratona da fé, o que importa é continuarmos fiéis ao Senhor, correndo a carreira da fé. Então ele tem perseverança, ele passa, ele tenta buscar alguns caminhos, mas sempre esperando em Deus. E então, essa fé, ela gera vida em nós, quando tudo parece acabado.
Deus, Ele dá para nós o último fôlego para correr o último quilômetro. Abraão achou que não tinha mais solução. E aí, ele correu o último quilômetro. Aí veio, mas não acabou ali a maratona, porque ele continuou correndo. E o Senhor foi trabalhando na vida de Abraão. Mas o que eu gostaria de nessa noite, já indo para a conclusão, firmar aos irmãos e afirmar aos irmãos: o Senhor estará presente na maratona, mesmo quando os campos, mesmo quando o caminho for demasiadamente difícil. Ele vai estar presente. Mesmo que você tenha que correr pelas águas, Ele vai estar presente. Mesmo que você tenha que andar por montanhas, Ele está presente. Se andar por mares, Ele está presente. Se você atravessar desertos, Ele está presente. Se você atravessar vales, Ele está presente. Porque o que importa na maratona da fé é crermos que aquele que nos chamou estará sempre presente a nos sustentar em toda e qualquer situação. Eu sei que o Senhor está presente, irmãos. Eu sei que pode estar parecendo muito difícil para você. É difícil para mim também. Eu sei que pode estar parecendo frustrante você se esforçando, tentando, lutando, e parece que não tem resultado. Mas eu aprendi com William Carey, pai de missões modernas: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas saiba que tudo depende de Deus. O nosso chamado é para correr, irmão. Nosso chamado é para correr, e correr olhando para Jesus. Não perca o tempo tentando buscar atalhos, achando que vai resolver antes do tempo. Não vai resolver antes do tempo. Você vai chorar, irmão, mas chora na presença do Senhor. Não chora no Facebook, não chora no Instagram, chora na presença de Deus. Porque a gente aprende que é só Deus quem pode nos conduzir nessa maratona, quando estivermos passando por desertos, por vales, por montanhas, por mares. E às vezes os trovões, eles assustam. Às vezes as ondas do mar nos apavoram. Aconteceu isso com os discípulos. Jesus mandou eles irem à frente no barco. E no meio do mar se levantou uma grande tempestade. Mas aquela tempestade não era para parar os discípulos, mas era para mostrar para eles que mesmo em meio à tempestade, Jesus se importa e vai ter com eles. Porque Jesus estava orando, Cris, lá no monte. A Bíblia diz isso. No Evangelho de Marcos, capítulo 5 diz isso. Jesus estava no monte orando, e Jesus viu lá do monte, pastor, que eles estavam passando apuro no meio do mar, porque o mar era bravio e as ondas eram contrárias, e eles estavam fazendo a parte deles. E o que Jesus fez? Jesus foi ter com eles, andando pelas águas. E quando Jesus chega na nossa vida, no meio da tempestade, olha para Jesus, que além dele te fazer andar sobre as águas, ele acalma a tempestade que está sobre as nossas vidas. Abraão passou por desertos. Abraão passou por vales. Abraão tentou dar uma ajudinha para Deus, mas ele entendeu que Deus não precisava da ajuda dele. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele precisa da nossa fé e obediência. Ele precisa da nossa confiança e perseverança. Porque o resto, se Ele falou, está falado.
Às vezes vão passar por deserto, e deserto é dolorido, caminhar no deserto. Às vezes a gente vai passar por tempestades, e é amedrontador passar por tempestade. Nós estávamos de férias, em um dos anos que nós tiramos férias, nós ficamos no Airbnb, e no último dia, deu uma tempestade, irmão, uma tempestade, e nós deitamos, a gente estava tão feliz, porque a gente estava tirando aquela férias, né, Vanessa? Era um lugar, a gente pegou um Airbnb tão gostoso, um lugar tão agradável, a hospedeira tão gentil com a gente, sabe, estava tão bom, e ficamos ali 4 dias, 5 dias, dias tão bons, e no último dia, o dia que antecedeu a nossa partida, deu uma tempestade, irmãos, mais uma tempestade, e eu fiquei ouvindo, e tinha uma mata do lado assim, e galho caindo, e árvore caindo, e as meninas dormindo, gostoso, nem viram a tempestade. Aí no outro dia eu perguntei, Ana Vitória, você viu a chuva? Viu? Dormiram, deitaram, dormiram, beleza, né? E a gente foi embora, e indo embora, a Vanessa olhando no celular, caiu árvore em cima de casa, destelhou casa, aconteceu um monte de coisa, mas nós estávamos ali, no meio da tempestade, mas o Senhor nos guardando, no meio da tempestade. Dá medo, mas irmãos, o nosso Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, e é no tempo dEle, que a promessa vai acontecer, é no tempo dEle. A mensagem que eu deixo para você nessa noite é: continue correndo, mesmo que os trovões, que os mares se ergam contra a sua vida, continua, Jesus está segurando as tuas mãos, Jesus está conduzindo, Jesus, Ele é o alvo. Vamos ficar em pé, Ministério de Louvor, vamos cantar novamente essa canção. Se o trovão e o mar se erguendo vem. Abraão tinha uma certeza, o Senhor estava cobrindo ele com as suas mãos, o Senhor estava com ele por onde ele ia, ele tinha essa certeza, A pergunta que eu faço para você, você tem essa certeza? Você tem essa certeza que no meio dessa tempestade que você está enfrentando, o Senhor está contigo, para dizer: não temas, eu tenho poder sobre essas águas, elas não são para te matar, elas são para provar a sua fé e te fortalecer na fé. Nesse deserto de calor intenso, Deus, Ele é como uma nuvem sobre a sua vida, para não deixar o calor desse deserto te queimar e nem te parar. Ele é a coluna de fogo que ilumina a sua noite, por mais escura que ela esteja, você tem a certeza de que o Senhor, Ele está junto, e Ele é a luz do mundo, Ele ilumina os nossos caminhos. O Senhor não te chamou para parar na jornada da fé, Ele não te chamou para parar nessa maratona, ainda não chegou o final, ainda não acabou, continua olhando para Jesus, continua correndo, porque a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Você pode cantar essa canção em forma de oração? Vamos adorar o Senhor. Te adoramos, Pai. Cobre-me com tuas mãos, com poder.
chegou no Egito, Faraó poderia muito bem, Faraó, ele era poderoso, ele não acreditava no Deus de Abraão, ele poderia muito bem matar Abraão, ficar com Sara, mas quando nós ouvimos o chamado de Deus, obedecemos e começamos a correr a maratona da fé, o Senhor nos guarda de todo e qualquer perigo. O Senhor guardou Abraão ali, e o Senhor está guardando a tua vida. Você não sucumbiu ainda, porque Deus está te guardando. Você não tombou nessa terra ainda, porque Deus está te guardando. Porque por vezes, você já pensou assim: hoje é o último dia. Por vezes você já falou assim: não dá mais. Por vezes você já pensou: vou jogar tudo para o alto e eu desisto da vida. Mas nesse momento, você sentiu a mão do Senhor te guardando. E aí sabe o que a gente entende? A gente entende que Ele guarda a nossa alma. Minha alma está segura em Deus, segura em Ti. Sabe por quê? Em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, o Senhor te faz voar. Aleluia! Ele é quem governa sobre todas as coisas. Para você, quando eu preparava essa mensagem, a mensagem sempre fala primeiro com o pregador, irmão. E como eu falei para os irmãos aqui, eu já tentei pegar tantos atalhos, mas o atalho só nos afasta de Deus, ele não nos aproxima de Deus. Eu já tentei dar o meu jeito em tantas coisas, mas o meu jeito sempre fracassou. E quando eu voltei para o caminho que o Senhor traçou, e quando eu confiei no jeito de Deus, as coisas se alinham e tudo acontece no tempo de Deus, e a vitória vem.